Olá, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Francisco Carvalho aqui, hoje neste 25 de novembro. E hoje, minha gente, é considerado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Minha gente, neste vídeo eu vou falar sobre a questão da linguagem neutra na nossa língua portuguesa. Querem mudar a língua portuguesa, estão fazendo todo o esforço para mudar a nossa língua, o nosso idioma. Eu trago aqui uma notícia do Jornal da Cidade Online. É apresentado na Câmara projeto para proibir linguagem neutra nas escolas. É isso mesmo, é isso que você acabou de ouvir. O deputado federal Júnior Amaral, com certeza um conservador, apresentou um projeto de lei que visa proibir as instituições de ensino e bancas examinadoras de concursos públicos de utilizarem o gênero neutro para se referir a pessoas que não se identificam com o gênero masculino e feminino. Segundo o parlamentar, nos ambientes formais de ensino e educação, não deve ser permitido o emprego de linguagem que, corrompendo as regras gramaticais, pretenda se referir a gênero neutro, inexistente na língua portuguesa. Então, como é de conhecimento da população, é de conhecimento dos brasileiros, a língua portuguesa, o nosso idioma, não tem gênero neutro. Não tem gênero neutro se referindo a pessoas. O movimento da ideologia de gênero quer, a todo custo, mudar a língua portuguesa para poder acomodar os seus projetos, os seus ideais. Então, o deputado aqui, Júnior Amaral, está entrando com um projeto de lei para proibir, e faz muito bem. O deputado disse que este projeto de lei é apresentado em respostas a tentativas isoladas de impor ao conjunto do todo nacional uma visão linguística que reconheceria no português um terceiro gênero, o gênero neutro, ao lado dos gêneros masculino e feminino. Parabéns ao deputado Júnior Amaral, parabéns por esse projeto de lei. Vamos ver se o Congresso, vamos agora aguardar e pedir a Deus que o Congresso, que Deus toque no coração dos congressistas, dos deputados federais, e aprovem esse projeto. Porque querem mudar esse movimento, gente. Não é brincadeira. O movimento de ideologia de gênero não é brincadeira. Querem mudar a língua portuguesa para acomodar os seus ideais, as suas ideologias. Eles querem mudar. Eles trabalham incansavelmente para mudar a história, para tirar da história, da literatura e da história, a ser o antes de Cristo e descer depois de Cristo. Eles trabalham incansavelmente para tirar qualquer referência de Cristo na história. Eles trabalham para mudar a história, eles reescrevem a história com a visão de mundo deles e inculcam essa história reconstruída, na mente do povo. Eles buscam apagar a história, apagar a referência a Jesus Cristo na história, tirar Jesus Cristo do centro da história, o antes e o depois de Cristo. Eles buscam mudar a língua portuguesa, não somente a língua portuguesa, os outros idiomas também. Eles estão comprando uma briga muito grande com os conservadores, porque os conservadores são justamente aqueles que estão barrando e impedindo o avanço
dessa ideologia, o avanço da instalação da ideologia de gênero no mundo, são os conservadores. Só para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer, por exemplo, aqui, ó, querido, a palavra querido. Aí, no neutro, eles querem que seja escrito e falado dessa forma, querides. Alunos, eles querem que a forma escrita e falada fique alunes. E assim, eles querem colocar a língua portuguesa no neutro. Gente, isto é uma aberração. Eles não estão para brincadeira. Os progressistas não estão de brincadeira. E já já eu vou falar sobre estes progressistas. E o site Terra Nova Brasil traz: pais se unem e fazem baixo-assinado contra gênero neutro nas escolas. Movimento de ideologia de gênero. Então, minha gente, os pais não estão nada satisfeitos com isso. Eles se unem, os pais conservadores se unem e fazem baixo-assinado contra esta tentativa, essa iniciativa deste movimento de ideologia de gêneros, e eles fazem baixo-assinado. E eu quero pedir que os pais conservadores do Brasil todo, na escola que estiverem tentando colocar esse gênero neutro, que os pais façam movimentos e façam baixo assinado contra isso, porque isso não é de Deus. Querem mudar a língua portuguesa, isso não é de Deus. Querem colocar gênero neutro, isso não é de Deus, tá certo? Após um colégio do Rio de Janeiro decidir inovar e adotar o terceiro gênero dentro da instituição, um grupo de pais resolveu promover um baixo assinado contra a neutralização de gênero dentro da instituição de ensino. Parabéns aos pais do Rio de Janeiro, aos pais que estão estão fazendo baixo assinado contra esta instituição, para que não entre a ideologia de gênero. O documento pede a não mudança da norma culta da língua portuguesa em documentos e comunicados oficiais das escolas, por entender a medida como um movimento de ideologia de gênero. Esta notícia está no site Terra Brasil Notícias. Eu vou colocar aqui o vídeo da professora Cíntia Chagas falando sobre este problema da ideologia de gênero, do gênero neutro ali nas escolas ou em uma escola do Rio de Janeiro. Não sei se você já está sabendo, mas eu soube hoje de uma escola no Rio de Janeiro que, por meio de uma circular, avisou aos pais que havia decidido utilizar o dialeto não binário nas atividades escolares. Por exemplo, a partir de agora, nessa escola, expressões como querides, alunes serão utilizadas. E eles ainda falaram que, além das circulares, eles teriam outras iniciativas semelhantes. Bem, eu, na condição de professora de português, não posso ficar calada diante disso, uma vez que nós, professores, lutamos tanto, mas tanto, para que as pessoas compreendam melhor o próprio idioma. Nós já temos um idioma tão fragilizado, né, que quando a gente vê uma coisa dessa, a gente tem a obrigação de se manifestar, não é verdade? A argumentação, a escola diz que o dialeto não binário está sendo utilizado para incluir os não binários. Ok, mas o dialeto não binário exclui. Ele exclui os cegos, ele exclui os surdos, ele exclui os disléxicos. Ele exclui também pessoas como você, como eu, que não querem fazer uso dele. E nós temos esse direito, porque afinal de contas, uma escola deveria prezar pela gramática, pela norma culta, porque se instituições como escolas não forem as fomentadoras da norma culta, meu Deus do céu, o que será? Essa história de que a língua portuguesa é machista não faz o menor sentido. Falar boa noite a todos e a todas é redundância. Boa noite a todes não existe. Veja bem, a língua portuguesa veio do latim, não é verdade? Tá. No latim havia o quê? Havia o masculino, o feminino e o neutro.
Na passagem do latim para o português, o que houve? Pelo fato de haver grande semelhança entre o neutro e o masculino, o neutro virou o masculino. Ou seja, hoje, na língua portuguesa, quem faz o papel do neutro é o masculino, ok? Então não há absolutamente nenhum machismo em falar boa noite a todos. E ponto final. Ter uma ideia da gravidade da situação, esse mesmo movimento está ocorrendo na França. Aqui no Brasil nós temos a Academia Brasileira de Letras, né? Ok. Lá eles têm mais ou menos a mesma instituição que se chama l'Académie Française. E l'Académie Française se pronunciou. Eles disseram, abre aspas, frente a essa aberração inclusiva, a língua francesa está agora em perigo mortal. Fecha aspas. Olha, minha gente, na França, e a França justamente que é um país progressista, um país que deixou o progressismo tomar conta, já está reconhecendo que isso é um problema muito sério, na língua, no idioma. Então vamos continuar aqui. E aqui no Brasil, as autoridades linguísticas não vão se posicionar? O nosso governo não vai fazer nada? Porque eu vi hoje um deputado falar do assunto, que foi o deputado Altair Moraes, e só. E nós vamos ficando calados e as coisas vão ocorrendo e a gente não vai fazer nada? É isso? Eu estou entendendo bem? Minha gente, a ideologia de gênero é pauta da agenda globalista. E a agenda globalista é o movimento da nova ordem mundial. Esse globalismo, que é movimento da nova ordem mundial, chamada de NON, é de alcance mundial e bastante audacioso, abrangente, poderoso e muito perigoso, gente. Visa fazer uma revolução e vem acontecendo de forma lenta, mas muito poderosa e de caráter civilizacional, porque quer mudar a civilização, quer transformar a civilização a fim de que fique mais fácil exercer poder e domínio sobre ela. É um desejo, uma sede de poder muito grande. É um governo mundial, um governo que governará sobre o mundo inteiro e exercerá o seu poder de domínio, de dominação sobre o mundo inteiro. Ele tem um projeto nessa nova ordem mundial, na verdade é um projeto de controle humano para controlar a humanidade, né? A população do mundo, do planeta. É algo que nunca aconteceu, mas tem havido tentativa de governo universal, de dominação universal, tem havido desde o princípio. Lá no começo, quase que no começo do mundo, a humanidade era uma só. A humanidade era um povo só, não havia nação, não havia país e havia apenas uma população. E eles quiseram se tornar o Deus. E aconteceu de o Senhor, Criador dos céus e da terra, dividiu então o povo em nações, para que assim eles não viessem querer usurpar a condição de ser Deus. Então havia um povo, uma só língua, um só idioma, e Deus dividiu a humanidade em nações, em línguas, a fim de que fosse barrado o projeto de poder deles de se tornar célebre sobre a face da terra. O texto da Bíblia diz que eles quiseram construir uma torre para que o pináculo da torre chegasse ao céu e o nome deles se tornasse célebre e eles se tornassem como uma espécie de Deus. A nova ordem mundial quer ter um domínio único sobre todos os povos da terra.
sobre todos os governos. É um governo acima de todos os governos. E este governo único, que estará sobre todos os governos, vai ditar as regras éticas, as regras políticas, as regras morais, as regras religiosas, as regras sociais e também as demais regras. Então, vai controlar o mundo com as próprias regras e as próprias leis da nova ordem mundial. Assim, eles querem neutralizar, eles querem negar, eles estão trabalhando para negar a lei de Deus, as leis de Deus, tanto a lei natural de Deus, né? A lei que Deus criou é a lei natural que rege o mundo, que rege a vida, como também a lei especial, a revelação especial que é a Bíblia Sagrada. A nova ordem mundial, então, nega a lei natural, a lei de Deus natural que rege a vida, que rege o mundo, que rege a criação, e também a lei especial, a revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eles negam e suprimem a verdade de Deus para estabelecer a sua própria verdade e as suas próprias regras. Essa nova ordem mundial, então, vai controlar as pessoas, vai regular a vida delas, vai exercer uma dominação sobre elas, vai tornar a humanidade uma massa única. A nova ordem mundial está caminhando para se tornar uma espécie de Deus. É o Deus da humanidade. Em outra oportunidade, eu vou falar quem está por trás da nova ordem mundial. Pessoal, existem pelo menos 3 grandes blocos que visam construir um império mundial único, com um governo central dotado de poder, dotado de controle, de influência sobre as pessoas, sobre a mente das pessoas, sobre a fé e o comportamento das pessoas. Algo grandioso, algo de magnitude jamais experimentado na Terra. E quais são estes 3 blocos? Primeiro, o bloco universalista ocidental. Alguns chamam de globalista, mas aqui eu chamo de universalista. O bloco universalista ocidental, o bloco islâmico, o bloco comunista internacional. E destes 3 blocos, o aparentemente mais potente, mais poderoso, no momento, pelo menos, é o bloco universalista ocidental, que está exercendo uma grande influência e um grande poder no momento, está buscando transformações assim muito fortes. Pessoal, esse bloco universalista ocidental, ele está principalmente amparado em ideologias da esquerda, chamada de progressista. Esta esquerda progressista, ela quer mudar a civilização, ela está trabalhando primeiramente para mudar a civilização ocidental, e mudando a civilização ocidental, ela vai partir para mudar os outros blocos, a população dos outros blocos. Então, minha gente, a coisa é séria. A nova ordem mundial vai estabelecer a sua agenda e vai estabelecer o seu governo, e a coisa não vai ficar boa, porque eles vão destruindo as leis, eles vão destruindo a lei natural, a lei de Deus natural, eles vão destruindo a lei especial de Deus na revelação, que é a Bíblia Sagrada, e a gente não sabe exatamente o que eles vão colocar no lugar, mas certamente vai ser algo muito ruim, muito pior do que se tem hoje. Então, eles vão desintegrar a raça humana, vão alienar, e eles vão tornar a humanidade diabólica, estruturada no pior dos vícios e no pior da malignidade da natureza humana. É isso que vai acontecer. A nova ordem mundial é um projeto de poder, de governo universal, em que vai governar sobre todos os povos e sobre todos os demais governos do planeta.
A ala dos esquerdistas progressistas amparam esta pauta, que é a ideologia de gênero, uma pauta da agenda globalista, do movimento da agenda globalista. Em resumo, é isto. Mas, minha gente, isso já está prescrito nas Escrituras Sagradas. A Bíblia fala que existe um projeto de governo universal. Eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus, o texto que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, já falou deste governo universal, deste projeto de poder universal, e ele coloca algumas informações, ele escreve algumas informações que são muito importantes. Ele começa o texto assim, no capítulo 2, versos 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, e não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Até aqui ele está falando da vinda de Jesus Cristo. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui no verso 3, ele está falando da chegada, da instauração, da instituição de um governo universal. Ele está dizendo, antes que venha a apostasia. A apostasia é o fato das pessoas se distanciarem de Deus, abandonarem as leis de Deus, abandonarem, se colocarem contra a lei natural de Deus, a lei da vida, a lei que rege a vida e o mundo, e também se colocarem contra a lei especial, a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada, se colocarem como Deus, se distanciando destas leis. E isso é apostasia. E antes que se manifeste o homem do pecado, o homem do pecado aqui é a figura do governo universal, é o filho da perdição. Este homem do pecado é o filho da perdição, é uma referência a alguém ou um grupo, pode ser um grupo de pessoas poderosas, que estarão por trás, de forma quase que invisível, mas estarão governando e ditando as regras. Então, o apóstolo Paulo está chamando aqui de o filho da perdição, o homem do pecado. O verso 4, o qual se opõe, este governo universal, esta nova ordem mundial, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou tudo o que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse governo universal vai se assentar no trono de Deus. E o trono, o qual o apóstolo se refere, o trono, o templo, é uma referência ao planeta, é uma referência à Terra, né? O trono da Terra, é o centro da Terra, é o governo central, universal, é um trono de poder, né? Sobre todo o planeta, sobre toda a Terra. No verso 6, o apóstolo diz, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Este governo vai ser manifestado, este governo universal, no tempo de Deus, ele vai ser manifestado, ele vai ser constituído. Por enquanto, ainda está sendo detido. Ainda está sendo detido. E o que é que quem é que está detendo
este governo universal, a instalação desse governo universal. É o próprio Senhor Deus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Deus que se revelou por meio de uma revelação especial, que são as Escrituras Sagradas. Este Senhor e Deus está detendo o poder da nova ordem mundial. Está detendo, por enquanto, ainda está detendo. E quem o Senhor Deus está usando para deter o avanço da instalação do governo universal da nova ordem mundial? Quem é que Deus está usando no momento da história, neste exato momento da história? São os conservadores. Os conservadores ocidentais, os conservadores do Ocidente, são o meio que Deus está usando para conter o avanço da instalação do governo da nova ordem mundial, o governo que vai governar sobre toda a humanidade. Em muitos países, o avanço da nova ordem mundial através da supressão das leis de Deus está acontecendo em uma velocidade muito grande. Aqui no Brasil, por conta do grande número de conservadores, a maior parte da população brasileira é conservadora, o avanço da nova ordem mundial através dos progressistas, dos esquerdistas progressistas, este avanço da nova ordem mundial está mais devagar. E no verso 7, o apóstolo Paulo diz: porque já o mistério da injustiça opera. Naqueles dias, Paulo já disse, olha, o mistério da injustiça já está operando. Isso há quase 2000 anos atrás, porque quando Paulo escreveu esse texto aqui, foi por volta do ano 55 do primeiro século da era cristã, da nossa era. Então, aí quase 2000 anos se fazem desde que Paulo escreveu. Ele disse: o mistério da injustiça já está operando no momento. Somente há um que agora o detém, que agora o retém, até que do meio seja tirado. Existe um poder, o poder de Deus, que está detendo esta ordem, essa nova ordem mundial, este governo universal de ser instalado. Existe um poder que vem de Deus, que não deixa que a nova ordem mundial avance, se instale. No verso 7 ele diz: o mistério da injustiça já está operando. O mistério da injustiça, que faz parte da agenda desse governo mundial, já está operando no mundo, ele já opera. E somente há um que agora o retém. E Deus está usando meios de deter que esse governo se instale. Deus vai retirar o meio que está usando para deter o avanço e a instalação do governo mundial, e então ele virá e se instalará no mundo. Como diz o verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, quando Jesus Cristo vier, Jesus Cristo vai desmantelar. Deus está usando a força conservadora, Deus está usando os cristãos que são sal e luz do mundo. Não sabemos quando é que Deus vai retirar esta força que está contendo o avanço e a instalação desse governo mundial. Nós não sabemos até quando Deus vai manter esse poder. Nós não sabemos, porque existem países, existem nações do Ocidente que já estão dominadas completamente pela força da nova ordem mundial. E aqui no Ocidente, principalmente, usa os esquerdistas progressistas para instalar a sua agenda, o seu projeto,
aqui no Brasil, eles estão tentando a todo custo suprimirem a lei de Deus. E a lei de Deus são duas, minha gente, são duas. É a lei natural, que é a lei da criação, que Deus criou. Quando criou o mundo, ele já criou a lei natural para reger todas as coisas. E a lei especial de Deus, que é a sua revelação especial, a Bíblia Sagrada. A nova ordem, a agenda globalista, as pautas da agenda globalista são para suprimir as verdades da revelação, ou seja, as verdades dessas duas revelações, a revelação natural e a revelação especial, e instalarem, sei lá o quê, tudo aquilo que não presta, todo engano, todo erro. Portanto, minha gente, a luta que os conservadores estão tendo contra o avanço dessas pautas da agenda universalista, como eu já disse, alguns chamam de agenda globalista, eu estou chamando aqui de agenda universalista. As pautas dessa agenda só não estão avançando ainda mais por conta do trabalho, por conta do sal, da luz, que são os cristãos, os conservadores, que Deus está usando para deter o avanço da nova ordem mundial e da instauração do governo mundial. Então, parabéns ao deputado federal Júnior Amaral por esse projeto de lei. Estarei orando para Deus deter o avanço desta pauta da agenda universalista, que é a ideologia de gênero. Esta ideologia de gênero, repito, é apenas mais uma das muitas pautas da agenda globalista. E esta ideologia de gênero aqui no Brasil está tentando de todos os modos suprimir a verdade de Deus, a verdade das revelações de Deus, tanto a revelação natural quanto a revelação especial. E o deputado federal Júnior Amaral está sendo usado por Deus para apresentar esse projeto de lei e assim conter, pelo menos um pouco o avanço desta agenda demoníaca e a agenda universalistas e essas pautas malignas, diabólicas, entre elas esta pauta da ideologia de gênero. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabemos que o governo da nova ordem mundial vai ser instaurado. Não sabemos quando, mas Deus ainda está detendo e está usando eu, você e os conservadores para barrar um pouco, pelo menos, o avanço deste governo, desta nova ordem mundial. Mas a grande esperança, minha gente, é que, ainda que esse governo seja instaurado, como disse o apóstolo Paulo, e ele vai acontecer, e vai se assentar no trono, e vai usurpar o lugar de Deus, querendo ser Deus, isso vai acontecer, mas a grande esperança nossa é que Deus vai destruir na vinda de Jesus Cristo este governo maligno, demoníaco, universal e opressor dos povos, das nações, dos seres humanos no mundo inteiro. Este governo ou aquele governo vai ser desfeito, desmantelado e destruído, como disse o apóstolo Paulo, pelo sopro da boca de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like e deixa o sino ligado para receber os meus vídeos. Compartilha com pelo menos 3 pessoas aí das suas redes sociais. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estão aparecendo aí na tela alguns vídeos como sugestão. Entra em um deles para que a gente possa continuar juntos aqui no canal. Valeu!